Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107 em Roma, devorado pelas feras sob o imperador Trajano, a liturgia nos propõe um trecho da carta aos Efésios. Depois daquele hino de louvor a Deus, o apóstolo agora começa falando diretamente aos Efésios sobre a alegria que ele teve da notícia da fé deles no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Santos são os cristãos. Ele não cessa de dar graças a Deus a respeito deles, quando lembra deles nas suas orações. É um pastor alegre por ver o rebanho no caminho certo, alimentado com verdes pastagens, bebendo água viva. E ele implora a Deus que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, dê a vós um espírito de sabedoria, que ele vos revele, faça verdadeiramente conhecer. Conhecer o quê? É alguma coisa que São Paulo entendeu e que ele queria que os efésios entendessem. Mas é uma coisa muito grande. São Paulo não consegue sequer encontrar palavras para dizer isso, que ele queria que os outros entendessem. Que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais. Ele vai usar 3 expressões. A esperança que o seu chamamento vos dá, a riqueza da glória que está na herança com os santos e o imenso poder que ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Deus é poderoso, Deus é bom, Deus nos chamou a uma esperança maravilhosa e os efésios precisam entender isso. Entender para alegrar-se, para fortalecer-se e para glorificar a Deus. Ele manifestou a sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos, que é um dogma de fé. E o fez sentar-se à sua direita nos céus. Também recitamos isto no credo. Bem acima de todos os poderes angélicos, de todos os coros. Sim, ele, o Pai, pôs tudo debaixo de seus pés, dos pés de Jesus, o Filho, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Esta é uma comparação muito cara a São Paulo. A igreja é um corpo do qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A igreja engloba a todos os que querem pertencer a ela, por isso ela é católica, e ela preenche o universo com a graça e o poder de Cristo. Esta graça foi obtida pela redenção. A igreja nada mais é para nós católicos do que um prolongamento da encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, mas permanece aqui na igreja. Rejeitar a igreja é rejeitar Cristo. São Paulo entendeu muito bem isso quando ele perseguia a igreja e Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja era perseguir a Cristo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Salmo 8º fala sobre a grandeza do homem. O homem, Deus o fez tão grande, deu-lhe poder sobre tudo, sobre toda a natureza, que é o homem, Senhor, para que cuideis dele assim e o trates com tanto carinho. Se o homem foi tratado com tanto carinho, de um modo especial, o homem-Deus, Jesus, a ele foi dado domínio sobre tudo, tudo mesmo. Ele é o Rei do Universo. Ele é homem e Deus. A ele devemos a adoração universal. O Evangelho hoje apresenta Jesus instruindo os apóstolos sobre o comportamento diante das perseguições. Quando os discípulos forem perseguidos, a perseguição servirá de ocasião para testemunhar Jesus, porque eles serão interrogados pelos magistrados, pelos governadores, e eles vão ter que dar testemunho. A palavra testemunho em grego se diz martyrion,
E a palavra mártir, em grego, quer dizer testemunha. Por quê? Porque o supremo testemunho é o testemunho do sangue. Quando você testemunha a Cristo e prefere morrer a renegá-lo, você deu o supremo testemunho. Esta palavra, que significava simplesmente testemunha, depois entrou como um termo técnico para o vocabulário da igreja. Hoje o mártir é aquele que dá testemunho de Cristo por uma morte violenta, aceita voluntariamente. É o caso do santo que celebramos hoje, Santo Inácio de Antioquia, que, tendo governado a igreja de Antioquia, que já havia sido governada por São Pedro, foi conduzido a Roma para ser devorado pelas feras. Durante a viagem escreveu várias cartas que são preciosíssimas pela antiguidade, pelo sabor ainda da primeira geração cristã, pelos dados históricos que ela traz e pela ardente caridade com que ele desejava morrer. Ele dizia: eu sou o trigo de Deus e desejo ser moído, triturado pelos dentes das feras para me tornar pão de Cristo. E como ele sabia que em Roma havia amigos que desejariam interceder junto ao imperador para que ele fosse solto, para que ele fosse liberto, para que ele fosse poupado, ele pedia insistentemente que não fizessem isso, porque estava se aproximando o momento do nascimento dele. Não me impeçais que eu nasça para a vida eterna. Quem diz isso não é um fanático, não é um visionário, é alguém que enxergou algo que nós mortais ainda não enxergamos. Enxergou algo semelhante ao que São Paulo enxergou e queria que os efésios enxergassem. Jesus diz que todo aquele que der testemunho dele diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Se nós confessamos a Jesus de todos os modos, quando isso custa humilhações, ridicularizações, mas também perdas materiais e até a perda da própria vida, Deus vai dar bom testemunho de nós. Esta é a nossa esperança e a nossa alegria. Mas aquele que me renegar diante dos homens, aquele que disser, eu não conheço este homem, o que disse Simão antes da conversão por 3 vezes, mas ele se arrependeu, chorou amargamente, será renegado diante dos anjos de Deus. Depois Pedro deu testemunho de sangue, deixando-se crucificar de cabeça para baixo pelo seu mestre. Portanto, ele agora está no céu, porque ele é mártir, testemunha. Depois Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Este pecado, ele não tem perdão não por causa de Deus, que é sempre bom, mas por causa do pecador. O pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável pela própria estrutura do pecado. É o pecado de quem se endurece no pecado, de quem não se reconhece pecador, de alguém que não quer ou não espera o perdão. O pecado contra o Espírito Santo pode ser de várias maneiras, mas ele sempre comporta um endurecimento. Pecar contra o Espírito Santo é não reconhecer um sinal claro que Deus está dando para salvar você. É não se reconhecer pecador e não querer por isso obter o perdão. É considerar-se justo, ser presunçoso e não requerer e não pedir a salvação de Cristo. É desesperar-se da própria salvação, como fez Judas, que foi se enforcar em vez de pedir a misericórdia de Deus, também é um pecado contra o Espírito Santo. É a impenitência final, é você morrer em pecado mortal, rejeitando até o fim as graças que Deus lhe deu. Um pecado como esse, como pode ser perdoado se o pecador põe obstáculos intransponíveis ao perdão? Por fim, quando vos conduzirem diante das sinagogas e magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Quando nós lemos as atas dos martírios dos santos que morreram violentamente pela fé, ficamos impressionados com a sabedoria das respostas deles. De fato, naquele momento era o Espírito Santo que falava por eles. Então não devemos ter medo dos homens, que só podem matar o corpo, mas não podem destruir a alma, nem devemos ter medo daquilo que vamos responder naquele momento, porque o Senhor vai nos inspirar. Se há uma coisa que devemos ter medo, e muito medo, e eu tenho,
é de não estar preparado para o martírio por não estar morrendo a cada dia. Dizia o saudoso Dom Manuel Pestana Filho que a apostasia é feita de apostasiazinhas. Se você a cada dia não está preparado para morrer, na hora em que você for colocado diante de um dilema, ou você morre ou você renega a sua fé, você não vai ter forças para morrer. Se você está acostumado a cada dia a dizer mentiras pequeninas, que o Padre Pio dizia que são jaculatórias feitas ao diabo, para se livrar de situações embaraçosas, e acha que isso não tem nada demais, quando chegar o momento crítico em que você ou morre ou renega a sua fé, você não vai estar de jeito nenhum treinado, capacitado para dizer eu prefiro morrer. Está acostumado a inventar mentiras. Mentir contra a sua fé será apenas mais uma delas, infelizmente. Isso não deve acontecer conosco. O mártir, ele não se improvisa. O mártir está sempre dando testemunho de Cristo. Está sempre renunciando a si mesmo. Quando chega a hora suprema, ele coroa com o sangue o que sempre fez durante a vida. É o que nós devemos fazer. Nós aqui que lutamos em defesa da vida, não devemos alimentar a esperança vã de salvar a vida alheia sem renunciar à vida própria. Porque é morrendo que se vive e é morrendo que se dá a vida. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.